boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Live 3 da série Planejamento e Psicologia para Traders e Investidores. Nessa live de hoje a gente vai dar continuidade a tudo que a gente vem falando. A gente já falou sobre vários temas, vários conceitos fundamentais para ter sucesso no mercado, como as crenças, vários conceitos de mercado que você precisa entender, expectativa matemática positiva, buscar um edge, de fato, no mercado, entre outros fatores que ninguém fala por aí e que são simplesmente fundamentais para, se você quiser ter sucesso no mercado, né? Então, só me deem um ok aí, por favor, se tá tudo ok para vocês aí de som e imagem. Aberto, Rafael, Daniel, boa noite, tudo ok, show de bola, Alexandre, boa noite. Legal, show de bola. Então, vamos começar como a gente começou nas duas outras lives, e se você ainda não assistiu, depois eu recomendo fortemente que você assista, tem disponível no canal do YouTube do Investidor do Sucesso, as lives 1 e 2 dessa série, Planejamento e Psicologia para Traders e Investidores. Legal, Edmilson estava ajustando carteira de cripto, bacana. Legal. Então, vamos começar, assim como nas outras lives, falando um pouco de algumas crenças importantes, né? A gente falou sobre o que é crença, que é basicamente o seu filtro para a realidade, né? É o que você acredita, e o que você acredita é basicamente o que determina as suas ações. E só que se você acreditar em coisas que não são úteis para você como investidor, como trader, isso vai prejudicar totalmente ou até impedir que você tenha bons resultados. Então, você tem que simplesmente identificar todas as suas crenças e ir trocando ela por crenças úteis. Como você faz isso? Anota todas as suas crenças, vê o que é útil, o que não é, o que não. Faz uma lista das crenças que são boas para o mercado, que vão te trazer resultados. A gente está falando de várias delas aqui nessas lives. E aí você vai trabalhando, vai lendo isso todo dia, vai mentalizando, vai praticando e vai trocando, né? Legal. Então, vamos lá. Há algumas crenças aí interessantes, né? Você precisa saber os seus critérios para operar uma estratégia, um sistema, né? A gente falou aqui na última live, sobre critérios e fatores para você. Você tem que ter confiança para operar uma estratégia. Seja estratégia de longo prazo, uma estratégia de trading no curto prazo, de robô, de trading manual, não importa. Você tem que ter confiança, né? Então, você tem que saber quais os seus critérios para ter confiança numa estratégia. Ver backtest, ver histórico de conta real, ver risco-retorno, consistência da estratégia, como analisar a expectativa matemática positiva. A gente faz isso eu faço isso de formas diferentes. Por exemplo, em robô, eu busco determinado profit factor, determinada média de ganho, preciso de um determinado número de operações em conta real para validar, porque backtest acontece um fenômeno que se chama overfitting, que é você super otimizar para base de dados do passado, o backtest fica lindo, daqui para frente não funciona, tem que evitar isso. Então, se eu testar em conta real, eu confirmo isso. Então, ou seja, você ter essa crença de que você precisa saber os seus critérios para operar um sistema é muito útil, né? Outra crença útil é uma estratégia não funciona em todas as condições de mercado, né? Se você entende isso, quando uma determinada estratégia estiver indo mal, você não vai ficar angustiado, né? Por exemplo, você tem uma carteira de ações na bolsa, uma carteira de criptomoedas, e a bolsa ou o mercado de criptomoedas estão caindo. Faz parte, o mercado não só sobe. Agora, se você não tem plena consciência disso, começou a cair, você vai ficar angustiado, né? E aí vai para outra crença. Tá, mas quais fatores para você confiar na estratégia? Se você confia na estratégia, você entende que ela não funciona em todas as condições de mercado, tá ok, né? É importante você entender as condições de mercado que ela funciona.
né? Outra crença útil, você opera as suas crenças sobre o mercado e não o mercado. O que eu quero dizer com isso? Você opera o que você acredita. Você não opera o mercado. Você opera o que você acredita. Se você acredita que você vai subir, você compra. Se acredita que vai cair, você vende. Se acredita que um robô funciona, você ativa ele. Se acredita que Bitcoin vai subir, você compra Bitcoin. E assim vai. Né? É tudo o que você acredita no final das contas. Né? Então, você ter consciência que você só está fazendo o que você acredita é fundamental. Né? Para você validar tudo aquilo que você acredita. É um erro tentar utilizar ou desenvolver uma estratégia para todas as condições de mercado. Não existe estratégia que funcione em todas as condições de mercado. Uma carteira de ações na bolsa ou em cripto vai perder quando o mercado a bolsa ou o mercado de cripto estiver caindo. Não tem milagre. Um robô que opera tendência, segue tendência, ele vai perder dinheiro quando o mercado estiver sem tendência, com baixa volatilidade e lateralizado, e fizer falsos rompimentos. Inevitável. E o mercado não vai ficar fazendo tendência sempre. Então, ou seja, um robô que faz reversão à média, um setup de análise técnica que você opera de forma discricionária que faz reversão à média, quando a tendência está forte, você tende a perder. E assim vai, né? Então, você tem que ter ciência de que nenhuma estratégia funciona em todas as condições de mercado. Por isso que a diversificação é tão importante. A gente falou bastante disso na live 2. Né? Erros corroem a sua expectativa matemática positiva. Você tem uma estratégia. Você tem um setup. Se você não segue ele, né, aquilo que eu falo, se você tem um plano, você tem que seguir o plano. Se você não seguir o plano, isso está errado. Se você não tem um plano, está tudo errado, né? Então, você tem que ter consciência de que os seus erros prejudicam sua performance. Dependendo de quanto você errar, você pode perder dinheiro tendo um sistema com expectativa matemática positiva, tendo uma estratégia. Por quê? Porque você altera a estratégia por motivos psicológicos, e aí você não executa ela de fato, você piora o resultado dela, dependendo do quanto você erra, você chega ao ponto de transformar uma estratégia lucrativa em prejuízo. Né? Então, você tem que estar ciente disso. Né? Alocação, position sizing, afeta diretamente os resultados. Né? É aquele exemplo que eu dei. Você avaliou uma estratégia, você colocou 10 mil reais nela, seja um robô, uma carteira, o que quer que seja, uma alocação no ativo, e aí vai lá e sobe 100%. Você alocou 10 mil, foi para 20 mil, digamos, em um ano. E aí você vai lá agora, bota 100 mil, você tem agora 120 mil, cai 50%, você perdeu 60 mil, né? Então, você aplicou 110, perdeu 60, então, ou seja, você está num bom prejuízo. Então, ou seja, mesma coisa, você está usando um robô, ele vem bem, você está operando com bem pouquinho dinheiro, você coloca mais dinheiro, mais lote, mais contrato, perde um pouco, agora com mais dinheiro, você está no prejuízo. Embora o robô, apesar desse prejuízo, se você tivesse com o mesmo capital desde o início, você ainda estaria no positivo. Né? E aí você vai lá, fica com medo, e agora você reduz o lote, reduz o número de contratos. E aí ele volta aí bem. Aí você se sente confiante de novo, aumenta o lote novo, ele perde de novo. E assim vai, né? Então, ou seja, você tem que entender que o quanto você aloca afeta diretamente os seus resultados, seu resultado financeiro final, não o resultado por operação da estratégia. Puramente, né, sem contar a alocação. Então, tendo ciência disso, você também tem que ter uma estratégia de alocação de capital. Não basta ter a estratégia de mercado, de montar uma carteira, de comprar um ativo ou de fazer trading. Isso é fundamental. Trading é um jogo de estatística.
pura e simples. Então, a única coisa que você tem que fazer é botar a estatística, a expectativa matemática positiva a seu favor. Toda a sua concentração e foco tem que estar nisso. Você tem que entender que não é um jogo de sorte. Tudo bem, você pode dar sorte ou azar em alguns momentos, e isso influenciar um pouco o seu resultado, mas no longo prazo, o que vale é a estatística. Não. Então, você tem que ter... É uma crença boa para você ter, ser um jogo estatístico. Nada mais do que isso. Né? Você precisa masterizar o seu psicológico para masterizar o mercado. Você não vai se tornar um trader, um investidor altamente lucrativo, eficiente, que, digamos assim, masterizou o mercado, se antes você não masterizar sua mente. Sem chance. O que adianta você saber muito de mercado e você não toma boas decisões de investimento, você não faz a alocação da forma certa por motivos psicológicos, você não segue sua estratégia por motivos psicológicos e por aí vai. Não adianta nada. Né? Se você não tiver nem estratégia boa e nem o psicológico, aí você está completamente ferrado no mercado, vai ser só ferro. Né? Essa é a realidade. Outra crença boa, você precisa se sentir confortável com uma estratégia para operar ela. Não tem jeito. Você tem que entender a lógica dela, saber da expectativa matemática positiva, saber do tipo de oscilação que ela faz, tipo de operação que faz. Se você realmente não se adequar, é melhor você não operar, porque senão você vai ficar muito desconfortável, você vai tender ao erro psicológico. Né? Muitas vezes, estratégias que você não se sente tão confortável, você até consegue operar, mas com capital menor. E aí, se você não se sente confortável com operar com muito capital, paciência, opera com capital pequeno. O seu sistema, sua estratégia deve estar alinhada com os objetivos. Né? Tem que ter um alinhamento entre as estratégias, a alocação e os seus objetivos. Né? Você quer ter o objetivo de juntar R$1 milhão. Aí você vai lá, sei lá, você tem R$5 mil para investir e você coloca, você quer fazer R$1 milhão em 10 anos. E aí você tem 5 mil. E aí você vai lá e coloca 70% em renda fixa porque você não gosta de ver muita oscilação. Não está compatível, né? Como que investindo, sabe, R$3.500 em renda fixa, 1.500 no mercado de renda variável, como que você vai transformar 1.500 em 1 milhão? Né? Então, não está alinhado. Tem que estar alinhado a alocação de ativos, estratégias e os seus objetivos. Né? Você tem que estar comprometido com estratégias com expectativa matemática positiva e não comprometido, preocupado em estar certo. Esse é um dos erros mais comuns. Pessoas no mercado, elas querem estar certas sempre. Numa carteira que tem um ajuste diário, por exemplo, como a gente faz em cripto, a pessoa quer dar um jeito de achar uma estratégia que sempre acerta 5 que sobem no dia, sendo que é impossível. Mesma coisa na bolsa, as pessoas querem ter só as ações que sobem. Mesma coisa num trading manual ou com robô, você quer ter um robô, uma estratégia, um setup que acerta todas as ordens. Isso não é sobre ganhar dinheiro, isso é sobre a vontade, que não é realista, de estar sempre certo. Nada mais é do que uma vontade, uma crença, que você sempre tem que estar certo. E não é uma crença útil, porque é impossível estar sempre certo no mercado, você não sabe o que vai acontecer. Então, se você tem uma crença inútil, ela só te atrapalha, só atrapalha os seus resultados. Né? E aí tem relação para ter sucesso no mercado, você também precisa aprender a perder, a aceitar as perdas, fazem parte do jogo. Não tem como você sempre acertar, e diria até mais, não tem como, você vai estar errado, normalmente pelo menos metade das vezes. Errado no sentido de, sei lá, você vai ter uma estratégia, um robô, uma estratégia de trade manual que acerta 40% das ordens. Ou
você vai ter uma carteira de ações ou de cripto que, sei lá, em 45% dos dias, essa carteira tem um resultado negativo, tem oscilação negativa. Um pouco mais, um pouco menos, em torno de metade das vezes você vai, entre aspas, errar, você vai perder. Então, você precisa aceitar isso. Se você não aceitar isso, você não está aceitando a realidade. Se você não estiver aceitando a realidade, você não vai ter resultado, né? Então, mais algumas crenças aí para você anotar. Recomendo que depois você pode assistir a gravação com calma e ir anotando. Ver as crenças que você tem, ver essas crenças todas que eu comentei nas lives 1, 2 e 3. E vai vendo o que você pensa sobre suas atitudes no dia a dia, no final das contas, era porque você está buscando uma estratégia com expectativa matemática positiva, você só estava buscando estar certo, né? Legal. Outra coisa que eu queria comentar da parte de psicologia é você entender os vieses, né? O bias em inglês, que você tem que entender que naturalmente todo mundo tem vieses, né? Por exemplo, sei lá, mudou o governo, seja, por exemplo, no Brasil, quando assumiu o governo atual, ou agora com a mudança de governo nos Estados Unidos, sei lá, digamos que você tem a crença, pronto, agora vai ser bom, esse governo vai ser bom para o mercado, é um governo pró-mercado, ou é um governo que vai dar estímulo, e o estímulo favorece o mercado, seja o que for. E aí de repente você se identifica com esse ou com aquele governo e tal. E aí você começa a ficar otimista com bolsa, por exemplo. E aí você começa a ter um viés que você acredita que vai subir, mas muitas vezes não existe um embasamento sólido por trás. É só uma preferência sua, uma perspectiva sua, né? E isso pode distorcer a sua análise, entendeu? Você pode favorecer, alocar demais em bolsa, por exemplo, porque você está super confiante. E aí você esquece do resto. Por exemplo, muita gente pré-Covid, né, estava muito otimista com as reformas no Brasil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, super alocado em bolsa, e aí veio toda a pandemia e esse rolo todo, né? E então, ou seja, se você fica confiante demais, e dá errado, seja independentemente do motivo, ou seja, você cria um viés, né? E assim vai com tudo, sabe? No curtíssimo prazo, você tá, sei lá, acabou de sair uma notícia que você acha que é muito favorável para a bolsa. Um novo pacote de estímulo, seja o que for, aprovou uma reforma, sei lá. E aí, você faz day trade, por exemplo, swing trade, e aí você vê um sinal no gráfico que você considera que é de alta e você entra com uma boa posição ali, porque você está bem confiante que vai subir. O que você tem que entender é que pelo fato de você estar confiante por causa de um motivo, que muitas vezes não significa que vai subir o mercado por causa daquilo, você não mediu o edge, né? Ou seja, a gente opera edge no mercado, a gente só usa análise técnica para ter ponto de entrada, saída, stop, gain, para operar um edge. Se você tem edge nenhum, e aí você está com viés de que o mercado vai subir, aí você entra naquela operação, aí você acha no gráfico, você quer entrar naquela operação, esse é o fato. E aí você procura no gráfico uma desculpa para entrar. Rompeu aqui, bateu num suporte aqui, fez um candle de reversão, enquanto às vezes você não validou, aqui não tem expectativa matemática positiva, você está só arrumando uma confirmação para o seu viés. Então, quando você acha uma coisa, você vê uma notícia, você vê um monte de notícia negativa da pandemia, você começa a achar que tudo vai para baixo, a economia vai para o buraco, que está tudo acabado, não aí você vende todas suas ações no pânico, porque, ou seja, você
tá vendo muita informação negativa, e aí você fica com o viés que a situação está muito ruim, que é melhor sair do mercado. E, enfim, normalmente isso não dá certo porque você não está buscando expectativa matemática positiva. Você não está saindo porque você traçou um critério que, se acabar a tendência de alta, você sai do mercado, porque você validou isso. Não. É o viés das informações que você está recebendo no dia a dia. Isso não funciona, né? Então, você tem que estar muito ciente. Por exemplo, você utiliza um robô e ele foi muito bom nos últimos 3 meses. E aí você vai lá e bota lá uma conta com um lote super alto naquele robô, porque você está muito confiante nele, porque você está com um viés positivo sobre ele, porque ele foi muito bem nos últimos 3 meses. E então, ou seja, o ponto que eu quero fazer é que o viés que você tem por alguma informação que você recebe, que você vê, que você sente, ele distorce completamente a sua análise. Sua análise, ela deixa de ser racional e buscando expectativa matemática positiva, e ela passa a simplesmente ser uma análise que você se auto-engana para comprar a sua ideia do viés e acha motivos para fazer aquilo que você quer fazer no fundo, por motivos psicológicos, né? E isso envolve muito algumas coisas como ego. Você quer estar certo, né? O ser humano sempre tende a querer estar certo. Então, muitas vezes, sei lá, você está confiante numa estratégia e aí a estratégia começa a dar errado. Às vezes você tem um motivo. Por exemplo, você tem um viés que a bolsa vai subir, aí você está comprado, o mercado começa a cair, às vezes a tendência de alta acabou, isso está claro para você, era melhor estar fora, mas você não vai subir, vai subir, vai subir, só por querer estar certo. Você tem que monitorar sua mente para ver se você está tomando uma decisão embasada ou se está querendo estar certo. Medo, né? Você vai lá, sei lá, você perdeu muito dinheiro na crise de 2008, do subprime, você investia na bolsa, a bolsa despencou, você vendeu tudo no prejuízo, você usava um robô e aí o robô quebrou a conta, o robô alavancado quebrou a conta na época da crise, e aí você fica com aquele trauma negativo, existe uma energia negativa, uma espécie de trauma no seu cérebro em relação àquilo ali, e aí vem a crise de 2020, vem a pandemia, e aí você simplesmente entra em pânico, porque você começa a sentir a mesma coisa que você sentiu lá atrás, e aí você passa a distorcer completamente as suas análises, né? Então, você tem que saber identificar medo e esses, entre aspas, traumas, essas situações negativas que você passou no futuro, que deixaram uma carga emocional que está criando vieses e alterando as suas análises hoje, desde buscar e seguir estratégia, expectativa matemática positiva, uma alocação equilibrada que faça sentido, você começa a distorcer isso tudo. Ganância, né? Ganância é do ser humano, né? Você ganha, você quer ganhar mais. E às vezes você começa a ficar cego, né? Você está num trade, o mercado está subindo a seu favor, deu saída, e aí você não quer sair porque você está super empolgado e achando que vai subir mais. Aí o mercado recua um pouco, e aí você não vai subir mais, vai subir mais, e aí cai, e daqui a pouco você já está no prejuízo, você não teve a chance de realizar o lucro lá em cima e não realizou, aí você vai lá e fica puto e fecha no negativo, e ainda vê o mercado disparar de novo para cima em seguida, né? Tudo isso, na verdade, seu sistema deu saída, mas você não saiu por causa da ganância, você queria ganhar mais.
Então, são algumas coisas que você tem que estar ciente, né? Tem alguns livros, deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu recomendo muito que você leia. Acho que até alguns deles, acho que tem áudio no YouTube, alguma coisa assim. 2 livros do Mark Douglas, tá? O Trader Disciplinado e Trading the Zone, tá? Os dois você encontra na Amazon, acho que encontra no YouTube também. Mark Douglas, tem em português, né? Ele fala muito sobre toda essa questão dos vieses, confiança, disciplina. Disciplina é fundamental no mercado, né? Ter disciplina para seguir sua estratégia. Simplesmente ao medo, convicções, ganhar, confiança, hesitar, perder. Muito, muito bom. Acho que pode começar por esse e depois ir para esse. Mas, enfim, acho que são 2 livros imperdíveis. Se você lê inglês, esse livro aqui é imperdível. Trade Your Way to Financial Freedom, Van Tarp. Tem na Amazon também. No Kindle, tem capa dura, enfim. Alguns livros aí, na minha opinião, que você é leitura obrigatória aí para ter sucesso no mercado. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento, né? Planejamento. Planejamento como um todo e plano, né? Então vamos lá. Tudo começa com objetivos, né? Como a gente conversou um pouco sobre isso. Quanto você tem para investir? Prazo do investimento. Você quer conquistar a independência financeira em 5 anos, 10 anos, 20 anos, você já tem e quer renda, né? A gente falou sobre drawdown. Qual drawdown você tolera? Qual risco você está disposto a correr? Quanto tempo você tem disponível? Se você trabalha em período integral no seu emprego, no seu negócio, não faz sentido você virar um day trader que opera de forma discricionária. Você vai ter que ou utilizar robô, se quiser fazer trading, ou fazer um swing position trade que exige pouco tempo, ou usar estratégia de carteiras ou tudo junto, né? Então, você tem que ter clareza. A gente conversou na última live um pouco aí sobre juros compostos, objetivos e tudo mais, né? E é importante que você começa por aqui. Eu quero ter R$ 1 milhão, eu quero ter US$ 1 milhão, eu quero, seja o que for, ver onde você quer chegar e depois você vai ajustando com o que você tem em mãos. Naquilo que eu falei, você não adianta falar, eu quero fazer 10 mil por mês, você tem R$ 1.000 para começar, você não tem experiência de mercado, você não tem resultado, você não tem nada. Tem um caminho, né, de onde você está até onde você quer chegar. Você tem que ter ciência. Você pode estar com pouco dinheiro, pouco conhecimento, não tem problema. Mas você tem que começar passo a passo. Você não pode achar que você tem pouco dinheiro, pouco conhecimento, pouca experiência e final do ano você vai estar rico. Ou mês que vem você vai estar fazendo R$ 10.000 por mês fazendo day trade. Então você tem que ter bastante consciência disso, né?
Então, comece o planejamento escrevendo seus objetivos, comece a falar um pouquinho sobre o seu risco, quanto você tolera, quanto tempo você vai se dedicar, como vou aprender mais, estratégias disponíveis. Enfim, às vezes é seu objetivo. Eu já tenho uma estratégia de swing trade, agora eu quero aprender uma estratégia de carteira, agora eu quero aprender cripto, agora eu quero começar a usar robô, e assim vai, né? Depois dos objetivos, a gente falou sobre moeda base, né? Você vai alocar, sei lá, 50% em real, 50% em dólar, ou euro, ou franco suíço, ou outra proporção, né? Você vai fazer isso aos poucos, vai dolarizando, ou colocando parte do seu patrimônio em moeda forte aos poucos. A gente conversou também sobre big picture, né? Que seria o contexto. A gente está num contexto de juros baixos. A expectativa para o ano que vem é que o Brasil pode ter juro real negativo. Desculpa, eu não vi no esse ano. Juro real negativo, ou seja, a taxa Selic render menos do que a inflação. Ou seja, se você investir na taxa Selic, você termina o ano mais pobre. Esse juros real negativo já é realidade lá fora, chega nos países em desenvolvimento também. Isso faz com que você tenha que aplicar basicamente tudo em renda variável e se preparar para isso, tirando, claro, reserva de emergência, essa coisa toda. Então, isso é um contexto, diferentemente de contexto em outros momentos, né? Enfim, a gente conversou um pouco aí sobre você traçar os cenários, ver o cenário atual e investir de acordo com isso. Não é porque isso é só o geral, né? Que nem você vai investir mais em renda variável. Então, como tudo tem que ser renda variável, você tem que diversificar, você tem que ter várias estratégias e tal. Ver o contexto geral do mercado, né? Isso muda de situação, por exemplo, quem está na Argentina, na minha opinião, é o contexto condiz com você ter 100% do seu patrimônio fora do país, pela crise que eles estão vivendo, inflação descontrolada, governo intervencionista, etc, etc, etc. Risco de confisco, etc. É um contexto diferente do que a gente tem hoje no Brasil. E assim vai, né? Tem gente que mora na Europa, mora em outros países, qual que é o contexto no seu país, né? Então, tudo isso muda um pouco, às vezes, as estratégias, né? Estratégias, de fato, né? Estratégias barra mercados, vou botar assim, né? Você vai investir em ações, criptomoedas, forex, índices de ações, ETFs, imóveis, incluindo aqui FIs e REITs, que são os fundos imobiliários, por exemplo, nos Estados Unidos. Swing trade, independentemente de mercado, às vezes você faz swing trade só em ações, às vezes só em cripto, às vezes em vários mercados. Você vai virar um day trader, né? E aí, mesma coisa, para ações, é trading ou carteira, ou até os dois. Mesma coisa, cripto. Aí, forex só é trading, né? Não faz muito sentido investir numa moeda, Alocação, sei lá, você vai, não faço isso, mas sei lá, você
mas faria sentido, você vai ter ouro, na sua ETF de ouro na sua carteira, ou o que quer que seja, na BMF, né, para comprar ouro e tal. Você vai ter ouro como um hedge para inflação, proteção. Você vai querer gerar renda com FIIs. Qual o seu plano para fazer swing trade, para fazer day trade, né? Quais estratégias, quais setups você vai operar, em quais condições de mercado. Porque, como a gente está falando, existe o mercado de alta, o mercado de baixa e o mercado de lado, lateralizado, né? Também existe o mercado com volatilidade alta e baixa. Então, se você combinar, basicamente, a grosso modo, você tem 6 formas de mercado, né? Mercado em alta com alta e baixa volatilidade, mercado em tendência de baixa com alta ou baixa volatilidade, e mercado lateralizado com alta ou com baixa volatilidade. Isso aqui principalmente para trading, né? Seja com robôs ou não. Então, você tem que estar ciente que o mercado... Estratégias para operar a bolsa na queda é uma coisa. Estratégia para operar bolsas na alta é outra coisa. Estratégia para operar o mercado lateralizado é ainda outra coisa. Então, você precisa, se você vai fazer swing trade, tem que ter um plano para todas essas situações. Se você vai montar um portfólio de robôs, você tem que ter robôs para todas essas situações. Mesma coisa, a gente falou de risk on, risk off. Não adianta você pegar, eu vou diversificar, vou botar 50% no capital numa carteira de ações, 50% numa carteira de cripto. E aí os dois mercados, quando está em risk off, caem. Aí todo o seu patrimônio vai cair vai ter uma perda significativa durante uma crise. Isso não é uma diversificação muito efetiva, né? Você tem uma certa diversificação, você está em mercados diferentes, você está com várias ações, está com várias criptos, não está com uma, há um grau de diversificação aí, mas acho que não é o ideal, não é o suficiente. Uma carteira realmente robusta de investimento. Né? Vale lembrar também como a gente falou, dos critérios, né? Critérios para aprovar uma estratégia de carteira, backtest, resultado de conta real, lógica, qual edge opera, para você se sentir confiante em quais critérios vão selecionar as ações ou as criptomoedas que você tem na sua carteira. Critérios para você aprovar um portfólio, um conjunto de robôs de Forex ou de índices, ou de cripto, enfim, ou de ações. Você quer ter uma carteira de fundos imobiliários ou de REITs, ou dos dois, para ter renda? Quais são os critérios para definir quais que são esses fundos imobiliários que critérios eles precisam ter para você aceitar ele na sua carteira, né? E os critérios incluem as coisas darem certo e errado, né? Então, por exemplo, tanto em cripto quanto em ações em carteira, nas nossas estratégias, tem um critério que se a tendência de alta acaba, a gente sai do mercado até que recomece uma nova tendência de alta.
Então, caso, entre aspas, dê errado e o mercado não subir, a gente tem um critério para parar com a carteira temporariamente, porque o mercado não vai deixar tendência, né, que ele vai voltar a subir, né, senão a economia estaria em situação complicada. Mesma coisa, um portfólio com um robô específico, qual o critério se ele deixar de ir bem, você vai parar de utilizar, pelo menos temporariamente, um, um, um robô específico, às vezes dentro de um portfólio, ou um portfólio específico num determinado mercado, que eventualmente pode estar acontecendo alguma coisa naquele mercado, a situação está muito complicada, não está indo bem, você pausa e você só volta quando a coisa normalizar. E aí você tem critérios para o que é normalizar, né? Uma coisa que eu falei aqui na carteira, opa, acabou a tendência de alta, a gente sai. Mas qual que é o critério para quando recomeçar uma nova tendência a gente voltar? Você tem ouro, você vai estar em ouro sempre, com parte da sua carteira, ou tem um critério de inflação, ou de que quer que seja para você ter ouro, ou em determinados momentos não vale a pena ter ouro? Mesma coisa, um fundo imobiliário perdeu determinados critérios, ele fazia parte da carteira, ele perdeu esses critérios favoráveis que ele tinha, agora ele não faz mais, substituído por outro, né? Nas suas operações de swing trade ou day trade, sei lá, se você perder tantos por cento no mês, você errar tantas operações seguidas, você faz uma pausa, você tem critérios para isso, né? Então, tudo isso, critérios de realocação. Você tem carteira de ações, carteira de cripto, robôs, fundos imobiliários, e de repente cripto dispara, sobe muito mais do que o resto, e aí você passa a ter uma alocação bem maior em cripto que no resto, e você precisa realocar esses investimentos, e assim vai, né? Então, é, seu planejamento tem que incluir tudo isso, idealmente, né? Você não precisa ter tudo isso pronto para começar a investir. Você já pode começar investindo e aprendendo e traça um plano mais simples e vai melhorando ele, mas você precisa pensar nisso tudo para você atingir realmente um alto nível no mercado. Não? É, e aí, claro que os critérios, né, é, isso pode parecer muito complexo, mas primeiro, para você ter bastante sucesso no mercado, você vai precisar ter uma dedicação, uma experiência, né? E você não necessariamente precisa desenvolver tudo da sua cabeça, né? Por exemplo, a gente já segue isso tudo. A gente, quando vai operar cripto, tem um plano de cripto, ações tem um plano de ações, tem um plano de robôs, tem um plano de robôs em Forex, tem um plano de robôs em índices ETFs, e operações em outros mercados. Enfim, seja o que for, você tem que ter o plano completo para cada situação, né? A gente tem isso pronto, mas você também pode buscar outras pessoas, ou se você tem conhecimento, desenvolver os seus próprios planos, né? Ou simplesmente pegar o nosso ou de alguém e adaptar para você, né? Eu faço assim, mas você prefere fazer assado, muda uma coisa aqui, outra ali, ótimo. Se adequar mais ao seu perfil, tá ótimo, né? Legal. É, é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, podem postar. Hoje uma live um pouquinho mais curta comparado com as outras, né? E na quarta e última live, a gente vai comentar um pouco mais sobre um pouco mais dessa questão dos componentes de um sistema, de uma estratégia, do ponto de vista, digamos assim, estrutural e psicológico
da estratégia. Legal? Então, esse aí, teve bastante pergunta hoje, o pessoal já, terceira live, o pessoal já vai ficando cansado, mas estamos maratonando um pouco aí, mas acho que vai ser uma base, um fundamento para você ter um grande sucesso nesse ano e nos próximos anos aí no mercado. Pessoal, você vai falar alguma coisa sobre segurança nos investimentos, só para entender o que você quer dizer com segurança exatamente. Você está falando de risco de mercado, drawdown, perda, ou você está falando de algo mais até no sentido legal e, e, e segurança dos fundos, essa coisa assim? Pergunta, Gustavo Góes, você vai levar a família para comemorar o lucro de hoje nas criptos? Está muito quente o mercado, muito bom, né? Sobre as melhores práticas de segurança, por exemplo, em criptos, mercados, a gente aqui não vai a fundo dentro do programa Nova Moeda, sim, aí tudo nos mínimos detalhes. Mas aqui a gente não vai a fundo nisso aí. Legal, legal, show de bola, pessoal. É isso aí, então. A gente vai se falando, então, amanhã a gente completa essa série de planejamento e psicologia para traders e investidores. Então, é isso aí. Tamo junto e até a próxima. E vamos que vamos nesse ano. Tá com tudo para ser fantástico aí. Grande abraço. Valeu, valeu, pessoal. Grande abraço.